Audio Jungle. Falava há pouco de uma coisa muito interessante, também porque eu tenho isso na minha vida, que é esta questão das famílias. Portanto, a pessoa chega à vida de outra pessoa e tanto um como o outro traz uma bagagem gigantesca e hoje com os recomeços, porque é mais fácil os divórcios, as separações... Há 4 famílias às vezes É envolvidas. isso. Como é que se vive? Ou seja, quais são os grandes desafios destas novas famílias que são reconstruções às vezes quase puzzles de muito mais do que 5.000 peças, não é? O que é que se faz a isso? São famílias muito mais complexas, ou seja, não quer dizer que sejam complicadas, mas são mais complexas porque as variáveis são muito maiores. Não é? Portanto, se eu me separo e tenho uma nova relação e tenho filhos, não tenho filhos, é a coisa mais simples. Mais simples. Se tenho filhos, eu passo a ter de lidar com a minha família mais 3 famílias. Não é? Pronto. E, portanto, eu vou ter, não só em termos práticos, isso pode ser complicado. Por exemplo, na altura do Natal, começa agora. As famílias têm complicações grandes, às vezes, porque se não vive tudo no mesmo sítio, correm o país de um lado para o outro a levar os miúdos à família do pai, à família da nova mulher do pai, à família da mãe, à família do novo marido da mãe. São 4 famílias, e aquilo é complicado de gerir. Não é? Isso são coisas práticas. Pois, em Portugal, as pessoas separam-se mal, na minha opinião. Do ponto de vista, quer dizer, ficam realmente com relações muito tensas com os ex, em geral. Estou a falar em geral. Porque às vezes as separações são complicadas em termos agora dos miúdos, isso deixa sequelas, depois há a questão do dinheiro, etc. Não é? E, portanto, isso depois tem tradução no futuro das famílias, porque algumas vezes, por exemplo, não é possível os miúdos nem sequer, por exemplo, falarem da nova família, ou da nova da madrasta, ou do padrasto, ou da nova família. Não deixam, os outros não deixam, ficam ali toda a vida ali magoados. Às vezes até foram eles que se queriam separar, nem sequer é por raiva. Aquilo é assim, não é? Portanto, isto é complicado em termos de gestão. E muitas vezes as famílias projetam nos miúdos isto. E isso é muito complicado. Dificultam a vida e as mulheres são piores que os homens. As mulheres usam mais os miúdos na separação do que os homens, porque têm mais poder. Claramente mais poder. Depende da idade dos miúdos, mas sobretudo quando os miúdos são pequenos, têm mais poder. Não é? E, portanto, usam mais isso. Usam, e os homens também usam naturalmente, dificultando o acesso à família do novo marido, da nova mulher e, portanto, complicando as coisas. Mas se pudéssemos sintetizar algumas dicas, como há pouco dizia, em relação à crítica, não é? As 3 formas como podíamos abordar, por exemplo, a desarrumação, o que é que funciona, o que é que vai acabar, pelo menos que tentamos que funcione. Em relação a isto das novas famílias, eu tirava há pouco a dica que acho que é fundamental, de que não nos podemos dizer mal da família do outro, mas que outras coisas podemos... vale a pena, por exemplo, tentarmos ter o papel de educador nos filhos que não são nossos. Há dicas que funcionem, há dicas infalíveis, ou pelo menos... Infalíveis não há, Sim. mas há algumas que funcionam, não é? Quando há uma construção de uma família, ou seja, quando há uma nova família e se apanha com os enteados, que já existem, há alguns erros que os casais cometem que são muito crónicos. O primeiro erro que cometem, muitas vezes, é acelerar muito o processo de viverem juntos. Separaram-se, estão tristes, estão desejosos, não sei o quê, vão fazer uma família, conhecem-se e passados uns meses juntam os terapinhos e Portanto, os mitos saem de uma família para outra de uma forma... Vão para outra e para outra. Não é? Eu costumo dizer aos casais com quem eu converso disso, não tenham pressa, por vários motivos. Por um lado, pôr os mitos precisam de alguma atenção a isto. Por outro lado, vocês vão entrar numa vida, namorando, tendo pouco tempo de namoro ainda, vão entrar numa vida que pode ser complexa, em que o único suporte são vocês dois como relação. Quer dizer, não há filhos comuns, os filhos de um e do outro podem não fazer a vida fácil e, portanto, ou vocês têm uma relação bastante construída, bastante forte já para aguentar os impactos, ou então isto vai complicar-se, porque os filhos não vão fazer. Pode acontecer que os filhos não façam a vida fácil. E é possível perceber se isso vai acontecer ou não. Sim, sente-se. Dependendo da idade, dependendo da história para trás, etc. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é não se amem pais e mães. Todo. Aquela coisa que ainda se faz muito, acho que se faz menos, mas faz muito, que é, agora estás cá em casa comigo, eu também sou o teu pai, ou às vezes até eu sou o teu pai, nem sequer eu sou também o teu pai, como o outro, eu sou o teu pai, é um disparate, porque diz, mas não dá uma grande volta ali à grande, também é evidente, quer dizer, são pequeninos, não reagem, mas começam a reagir sem se dar conta, são adolescentes, aquilo é complicado. Então, a terceira coisa é, nós somos uma família como as outras, não somos uma família como as outras, o modelo é completamente diferente. Não temos que fazer tudo juntos, como a outras famílias. Temos que ir todos ao supermercado, vamos todos passear no seu. Não, os filhos precisam de espaço com a sua mãe ou com o seu pai sem o outro intruso. Precisam ter esse espaço.
Não quer dizer que tenham que ter muito, mas têm que ter algum espaço. Então, mas a gente não vai ao cinema só com o pai, temos que andar sempre com a outra senhora atrás e tal. Porque a intimidade não é igual, não é? Nós não temos a mesma intimidade com alguém. Pois, com o tempo, se as coisas correm bem, com o tempo, pode ser que a nova figura adulta, madrasta ou padrasto, é mais frequente a madrasta, porque ficam mais frequente o padrasto, aliás, porque as mães ficam com os filhos mais ainda, é outra questão, está equilibrado, mas não está equilibrado. E, portanto, com o tempo pode ser que o padrasto ou a madrasta sejam pessoas, eu costumo dizer assim, uma espécie de tios, simpáticos, próximos, que tenham algum papel educativo. Naturalmente, no dia a dia tem que ter algum papel educativo. Na logística. Se o tipo à mesa se porta mal, o adulto tem que dizer qualquer coisa. Não é? Mas, em termos educativos, tem que ter muito cuidado, porque tem que ser o pai biológico ou a mãe biológica a avançar. E depois o outro funciona um bocado como ajudante, aliás, pode ser que pode conversar com a pessoa sem os filhos estarem ao pé, e vai entrando devagarinho a pouco a pouco. Se entra a matar, é meio caminho andado para as coisas não acabam. E é engraçado essa ideia dos tempos, porque o tempo que se passa com o pai ou com a mãe é de intimidade, não é? Porque são o nosso pai ou a nossa mãe. Eu já vi famílias em que o corte é de tal maneira grande dos enteados com o padrasto ou com a madrasta que a melhor coisa a fazer é eles aceitarem que só uma não pessoa lá em casa quando estão, o que é horrível para um adulto. Só uma não pessoa, não podem existir, não podem intervir. Fala-se muito pouco disso, mesmo muito pouco, eu acho. Eu percebo que se fala pouco, porque quando falamos dos filhos custa sempre, mas hoje em dia os enteados são muitas vezes responsáveis porque as novas relações não funcionem. Não é? Há essa angústia, não é? A culpa que os pais depois acabam por viver. Se aquilo corre muito mal, na maior parte dos casos é filhos 3, padrasto 0, ou seja, o padrasto é corrido. Quando uma mulher tem que com os homens é muito diferente, mas quando a mulher tem que decidir uma situação de grande tensão numa família destas, entre os filhos e o marido, o marido vai embora. E porquê é que, no caso do pai, isso é diferente? Porque existe menos tempo? Porque está menos tempo com os filhos. Ou é porque as mulheres têm mais... Tem menos tempo com os filhos e é mais imune a esta coisa de eu tenho que decidir entre uma coisa e outra. Eu consigo gerir aquilo melhor. O pai consegue gerir aquilo melhor. Mas as mulheres que chegam a uma determinada idade solteiras, eu no meu caso já tinha 2 filhos, um de cada pai, cheguei a uma idade, já tinha 38 anos, era solteira, e nós sentimos muito que os homens que surgem nestas idades são homens que carregam uma bagagem pesada, mas principalmente que vivem com muita culpa. Ou seja, se já tem enquanto a mulher acabou uma relação e pensa acabei porque tinha que acabar e quer avançar, os homens carregam muita culpa de não estarem com os filhos. Porquê é que existe essa culpa tão... É verdade, e isso faz um bocadinho um mito que os homens se separam mais facilmente e que não têm... Eu por acaso acho exatamente o contrário. Eu acho que as crianças também não sei se é o contrário, mas os homens não se separam nada, se separam facilmente, sobretudo quando têm filhos não se separam de todo. Não é? Porque na maior parte dos casos o homem quando se separa vai estar menos tempo com os filhos do que a mãe. Não só, qualquer deles vai ter menos tempo com os filhos do que estava, mesmo que partilhem aquilo a meias, vão estar só metade do tempo, não é? Mas ainda a guarda alternada ainda é uma coisa muito minoritária. A tendência é para aumentar e está a aumentar, mas é muito minoritária. É muito raro ainda, não sei, mas é raro ainda, sobretudo em miúdos pequeninos, há aquela ideia de que o pai não pode tratar do miúdo de 3 meses. É uma treta. Eu fui casado, no primeiro casamento com uma médica, a minha filha tinha a idade que tinha, ela foi trabalhar ao fim de 3 meses da altura, era assim, e eu tratava da miúda, quer dizer, não podia dar mama, mas já lhe dou, quer dizer, claro, não havia problema nenhum. Portanto, esta é uma ideia completamente, se há mama, não pode, não é? Mas se não pode perfeitamente tratar, mas é essa ideia. Que os tribunais os tribunais são muito pró-mães, em geral, não é? E, portanto, ainda muitas vezes acompanham isto, não é? Portanto, os homens percebem, quando se separam, deixam de ver os miúdos muito menos tempo que os miúdos gostavam. Ainda há outras coisas piores, que é o miúdo de meses ou de um ano vai com o pai, mas não pode dormir com ele. Vai sair com o pai ao sábado. Mas tens que fazer às 7 da tarde. Então, mas porquê? Então, não sabes, dá bem, porque não sei o quê, vais meter em casa da tua mãe, não ficas tu com ele, vais para casa da tua mãe com ele. Mas vai mesmo, mas sei, às vezes. Mas qual é o problema disso? Os avós têm um papel fundamental. Já agora aproveito os avós para pôr a pergunta, que é, os casais, sejam os filhos enteados, precisam de estar sem filhos, não é? Claro. É fundamental. A vantagem destes casais, dos novos casamentos, é que se conseguirem organizar as coisas bem, às vezes é fácil. Mas depois fazem o disparate de ter filhos comuns. Eu fiz isso. Não, mas quando os outros não boicotam, porque às vezes boicotam, tem um fim de semana que tem que dizer. Mas nós tínhamos fins de semana românticos, eu fiz isso. E agora temos uma bebê para...
para nos azucrinar nos outros. Mas os casais, estávamos a falar, mas é sério, os casais às vezes, mais as mulheres, aí eu culpo muito as mulheres, a questão da dificuldade de largar os filhos e de não investir tempo suficiente no casal. O para sempre, ou talvez para sempre, exige tempo. As Não é? mulheres têm mais dificuldade, sobretudo quando eles são pequenos. Eu conheço mulheres que dizem, agora Mas é hormonal, vou é de fim de porque... semana. Eu acho que tem a ver com. Quer dizer, as mulheres são diferentes de nós. Andam 9 meses com nós na barriga. Mas é uma coisa latina, é porque a pessoa não sente sei se é esta, latina, esta coisa mas quase claustrofóbica que faz com que as já vi mulheres isso durante muito. tanto tempo Sim, fiquem... Eu já vi isso muito, tenho dificuldade. Agora vou de fim de semana e deixo o bebê, ou criança pequena de 1, 2 anos, com a minha mãe ou com a tua mãe, ou seja, eu tenho dificuldade. E é por isso que há tantas separações em casais com bebés tão pequeninos. Não sei se é por isso, mas isso que ajuda, ajuda. Não sei se é por isso, mas ajuda, naturalmente. Não é? A indisponibilidade conjugal da mulher, por razões biológicas também, físicas, etc., no pós-parto é muito melhor que a do homem. O homem não tem uma disponibilidade, a mulher tem uma disponibilidade, e essa disponibilidade mantém-se depois, bastante tempo depois. Quando eu não faço... Eu, aliás, acho que piora. Eu não faço sexologia, mas tive treino em sexologia e volta e meia aparecem casados com problemas sexuais. E muitas das disfunções orgásticas femininas começam no pós-parto, depois do parto. Pois é, o mundo com que vou cruzando, não é? Muitas mães recentes, é uma queixa recorrente, que é Falta muitas de vezes... líbido. Falta de líbido, porque elas não culpam o parceiro, muitas vezes é a angústia do eu não tenho mesmo. Não tenho vontade nenhuma e depois, às vezes, a vontade é pequena e não conseguem ter orgasmo, por exemplo. Isso depois passa-se, normalmente, mas é ali uma fase complicada. Pois é, em termos da cabeça, quanto menos... O homem, ao fim de sente... pouco tempo, a pressionar, é evidente. E a mulher, se não tiver também o prazer dela, acho que Claro, deixa de ser cada vez menos mulher claro. e cada vez mais mãe, e aquilo é um ciclo... E ainda vale a pena... Mas as miúdas mais novas já deixam os miúdos mais fáceis. É que eu tenho, não sei, posso estar enganado, não tenho assim uma amostragem, mas é que as miúdas mais novas já têm mais facilidade com as suas mães. Com a mãe deles. Eu acho que as mães são mais novas. As mães atualmente, uma mãe de 60 anos é uma jovem, que era, de antes isso era quase um lar de avó, que hoje isso não acontece. Mas acho também que, eu acho que é uma pressão, mas a mulher hoje em dia, as miúdas novas, têm muita pressão para serem mães, mas não parecer que foram mães. O que as angustia também um bocadinho, mas largam também mais facilmente. Claro, largam mais facilmente, é bem que eu tenho. E quando uma pessoa casa, ainda vale a pena pensarmos que é para sempre, ou devemos ir sempre com aquela ideia de talvez seja para sempre? Eu acho que a gente casa para sempre, sabe? Acho que a maior parte das pessoas, não quer dizer que não pense que isto pode correr mal. Cada vez que vou a um casamento, digo às pessoas próximas de mim a brincar. 50% de hipóteses de isto rebentar. Isto é essa. Mas as pessoas, quando casam, eu acho que o casamento continua a ser uma coisa na cabeça das pessoas para sempre. E o desejo é esse. O desejo é esse. Quer dizer, não digo que é certo, mas uma hora das coisas é para sempre. Depois, com o tempo, vão percebendo que muitas vezes não é assim. Mas a ideia de casar para sempre, eu acho que continua a ser. Eu vou aproveitar o momento só em jeito de conclusão, mas as minhas amigas gozam comigo porque dizem que eu desde que me casei-me há 2 anos e mudei muito, porque me tornei, eu não era nada tolerante e tornei-me uma pessoa muito tolerante. E eu digo sempre, caramba, se me casei é para tentar que isto funcione, senão não tinha casado antes. Mas acho que essa ideia da tolerância é isso, é o tentar que as coisas funcionem, não é? Quando se casa mais tarde, aí pode o casamento ir até ao fim. Há menos tempo. Há menos tempo, a pessoa está mais madura, já viveu Não, mais, é isso, a pessoa sabe mais o que é que quer, não é? Sabe mais como é que gera aquilo, pronto. E depois há assim uma coisa, há umas coisas que se aprendem, não é? Eu tenho uma senhora que é minha doente, que tem 93 anos. Eu adoro falar, tenho várias pessoas assim velhas, que eu adoro falar com ela. E que me disse uma frase espantosa, que aliás vou escrever uma crónica no Expresso, não perdi a frase. Que é uma frase que para as atuais mulheres pode parecer uma coisa chata, mas não é. Uma mulher tem que ser inteligentemente parda. Que é uma coisa muito antiga, não é? Quer dizer, eu não o levo de frente, eu dou-lhe a volta, é uma coisa das mulheres. Eu consigo mais aquilo que quero dando a volta à volta do que em frente para a montanha. Isto é uma coisa clássica das mulheres. Tem a ver com muita coisa, que é com o dinheiro. Antigamente as mulheres, o que é que as mulheres compravam? Não, é que compravam ouro. Para o caso de... Claro. O ouro era das economias que o marido lhes dava, o dinheiro que precisava para gerir a casa, elas tiravam um bocadinho, compravam ouro, para o caso deles um dia. Claro. Para ter a sol e ter ela. Sempre houve uma estratégia feminina muito mais. E isto é uma frase espantosa, que é, os homens são muito mais...
vezes não conseguem o que é. As mulheres com mais dão a volta, não sei o que têm uma capacidade de persuasão afetiva incomparavelmente maior que a nossa. Incomparavelmente maior que a nossa. Então o mundo ainda é das mulheres. Eu acho que as mulheres são, muito mais, do ponto de vista relacional, são muito mais inteligentes que os homens. Muito mais. Eu posso ser tentada a concordar, mas aqui já... Não, são mais. Têm mais jeito, têm mais capacidade. Também às vezes falam mais disso, passam a vida a pensar nisso. O que eu resto a medalha que é passarem a vida a pensar. Sei que há uma rábula clássica que é ela está chateada com ele, tem 1000 razões para estar chateada com ele e ele não percebe que ela está chateada com ele. Não percebe nada. Isto é uma rábula clássica, eles não percebem. Não, mas as mulheres complicam. Isto de uma forma generalizando, obviamente, complicam. O homem, desculpa a brincadeira, se dá uma voltinha com a mulher, aquilo fica tudo bem. A mulher não é assim. Não é assim. A voltinha pode dar a voltinha, mas não fica tudo bem. Não esquece. As mulheres conseguem dizer em discurso direto conversas que passaram há um ano. Mas é uma capacidade, é memória. Tem memória. Mas é uma coisa complicada. Conseguem. O homem perde-se completamente com isso. Eu disse e tu disseste e ele fica. Isso é uma generalização, porque eu acho que hoje em dia uma das coisas que eu sinto, que lá está, é a queixa generalizada, é as mulheres a detectarem esse tipo de comportamentos nos homens. Portanto, e depois não sabem também como é que vão lidar, porque se forem dois a... essa capacidade de memória de contar a conversa. Tão grande. Não têm. Olha ali uma... E em discurso, depois aqui, eu costumo dizer aos casais, quando falo com eles, as mulheres gostam muito de chegar a casa e contar o que se passou. Os homens não, menos, os homens não. E depois elas contam aquilo que o que se passou no emprego, o que se passou não sei o quê, e contam aquilo que em discurso direto, aquilo que mais acaba às vezes. E depois sentem-se, sei lá, mal tratadas pelos colegas ou pelos colegas, contam histórias em que há 2 erros que os homens cometem muito nisso, não podem cometer nunca, ou quase nunca. Fica a dica. A primeira é não ouvi-las. Faz parte do serviço. A segunda é não lhes darem razão no primeiro tempo. A pior coisa que... Mas isso é válido para os homens e para a mulher. Quando num casal, uma das pessoas chega à casa irritada, porque se passou qualquer coisa no seu mundo profissional ou pessoal, e o outro lhe diz, mas ouve lá, não tens razão nenhuma, outra pessoa tem razão. É fatal isto. Num tempo... A seguir pode-se fazer isto. Pedro, eu vou melhorar. A seguir pode-se fazer isto. Mas no momento, a pessoa quer um apoio. Precisa de um abraço. Mesmo que a outra ache que está a ser atrasado mental, não tens razão nenhuma, não pode dizer nunca isto. Isto depois mais tarde. Ouve lá. Percebe? Aquela altura. E o primeiro é não ouvir, tem que se ouvir. Tem que se ouvir. Eu acho que consegui tirar aqui um conjunto de dicas valiosas. Não sei se é verdade o que eu disse, mas é aquilo que da clínica. E acho que vale a pena uma pessoa, se for casando várias vezes, pelo menos vai melhorando. Sim. Não é? Mas isso melhora. Melhora, não é? Eu aprendi imenso. Aprendi imenso. Ou seja, hoje em dia é muito mais... Sou incomparavelmente melhor do que Claro. Eu acho que sim, as pessoas vão terem medo dos recomeços, é importante. Obrigadíssimo. Obrigada. Eu vou daqui, isto agora é a nível pessoal, mas agora ficava aqui. Audio Jungle. Eu prometo que vou trazer pessoas muito interessantes para conversar, pessoas muito mais interessantes do que eu. Só que para eu poder trazer pessoas importantes aqui, pessoas que saibam dizer coisas, é preciso que o canal tenha muitos subscritores, senão ninguém me vai levar a sério. Portanto, subscrever o canal. É um botão que está aqui em baixo e que o meu filho Gonçalo continua a defender que pessoas com mais de 35 anos não fazem a menor ideia como é que isso se faz. Façam favor. Subscrever.